Boa noite, gente. Que bom estar aqui falando para vocês desse novo trabalho que eu estou lançando, esse novo livro, o livro O Sumiço do Vovô. O livro O Sumiço do Vovô, um livro infantil, né? Na sequência de livros infantis que eu tenho feito ao longo dos anos, já com um hiato de algum tempo do meu livro infantil anterior. Ano passado eu lancei um livro de contos, um livro de contos voltado para o leitor adulto, né? E agora estamos com O Sumiço do Vovô, que é um livro infantil que traz uma temática muito interessante, porque estamos abordando uma situação que muitas famílias, que acomete muitas famílias, famílias que têm pessoas em idade mais avançada, mais elevada, e que o assunto é muito interessante. Espero que vocês fiquem aí. Eu tenho convidados especiais. Hoje eu tenho comigo Eduardo Caetano Pirri Moreira, que é engenheiro civil, aposentado, e é membro do GAFA. O GAFA é o Grupo de Apoio a Familiares de Portadores de Alzheimer, de Belo Horizonte. Né? Uma pessoa gentilíssima em participar conosco dessa nossa conversa. Temos também a cantora, professora, pedagoga, educadora Valquíria Nonato, minha querida amiga Val. E temos também Márcia Reis. A Márcia é educadora, é professora, pedagoga, contadora de histórias, maravilhosa de Sabará, né? Nossa colaboradora na Borracha Biblioteca, do meu querido Marcos Túlio Damascena, dos Arautos da Poesia, com a Águida e Dona Lourdinha e todas as pessoas que fazem aquele movimento literário maravilhoso em Sabará. Então, continue conosco para conversarmos. Temos aí, pode fazer comentários, fazer perguntas, enviar, enfim. O livro, ele é um livro que foi financiado com recursos da Funarte, um prêmio Funarte Decentrate 2019, e é um livro gratuito. Com essa pandemia, nós estamos disponibilizando o livro online, gratuitamente, porque nós não tivemos como fazer o livro impresso, a gráfica que estava com a qual estávamos negociando, a gráfica encerrou suas atividades no meio da pandemia e tivemos que mudar todo a metodologia, mas o livro já está, o link para download do livro vai estar no meu blog, jorgecambo.blogspot.com, e está disponível também, já está disponível no meu Facebook, hein? No meu Facebook você já pode baixar. E vamos disponibilizar para... Eu vou chamar aqui para o Eduardo Caetano. Grande Eduardo, seja bem-vindo, boa noite, obrigado por ter aceitado o meu convite. Oi, Jorge, eu que agradeço a oportunidade. Hoje a gente realmente é um marco, né? Você está estabelecendo um marco de conscientização para uma geração que é o futuro, né? Que são as crianças. E eu estou muito feliz de estar participando aqui com você. Já li e reli seu livro algumas vezes e sempre com muito entusiasmo eu estou vendo esse projeto seu. E meu nome é Eduardo, né? Eu sou engenheiro civil, como você falou, e a minha mãe tem Alzheimer. Foi diagnosticada há 7 anos. E durante toda essa trajetória, eu percebi que as pessoas sabiam muito pouco, ou quase nada, a respeito da doença. E que é uma doença, né? E aí a gente resolveu, em 2018, começar a atuar com um grupo de ajuda para pessoas que estivessem na mesma situação que a gente. Sim. E é onde a gente começou o GAFA em setembro de 2018. Até então, falava-se muito pouco a respeito da doença. Há muito preconceito,
há muito estigma, né? E isso só vai ser quebrado se as pessoas tratarem a doença de uma forma mais natural, né? De uma forma mais humana. Então, a gente trabalha mais que como na emergência, né? São famílias, para você ter ideia, uma pessoa diagnosticada com Alzheimer no mundo a cada 3 segundos. Então, é uma doença que realmente impacta a sociedade como um todo, não só a família, mas principalmente a família do doente, né? Então, é necessário que se fale. Em 2019, em setembro, a Associação Internacional de Alzheimer deu um puxão de orelha nas pessoas, né? Ela estampou a realidade da doença. Então, para a gente ter uma ideia, alguns números saltam aos olhos, que 2 de cada 3 pessoas, né, desconhecem a doença ainda, né? Então, e deixa a gente mais espantado, é que dentro desse grupo encontram-se também os profissionais de saúde. Então, a gente, a partir dali, eles lançaram uma campanha chamada Vamos Falar sobre Demência. E aí se falou bastante, inclusive agora em setembro, houve muita movimentação nesse sentido, e a gente também participou no GAFA, porque o GAFA faz reuniões mensais com familiares que querem se informar. Mas a gente, em setembro, a gente ampliou isso, né, principalmente em função da pandemia, principalmente em função dessas novas formas de se comunicar, como a gente está fazendo agora, né, através da mídia, né, através desses canais. Então, a gente ampliou também, a gente participou também e a gente falou também muito a respeito, levando informação. Mas é uma doença que não tem cura. E sendo uma doença que não tem cura, ela precisa de um envolvimento muito grande da família, né? A perspectiva de cura ainda é muito distante, porque ainda não se conhece também a causa ou as causas da doença. Então, e a população envelhecendo, né? Então, é preciso que se fale. E eu fiquei muito feliz com a sua atitude de lançar esse livro, porque, como é um problema da sociedade, não é um problema de uma pessoa só, né? E vai demorar gerações para que isso seja resolvido, né? É necessário preparar as pessoas, né? Preparar as crianças que serão os futuros filhos, né? Ou netos de alguém com Alzheimer. A expectativa é para daqui a 30 anos. Hoje a gente tem 1,5 milhão, mais ou menos, de pessoas diagnosticadas no Brasil, que serão 6 milhões. Esse número é muito grande e assusta quando a gente compara, por exemplo, com a Covid. A Covid, até hoje, nós tivemos 6 milhões de infectados no Brasil. E olha o que trouxe a Covid. Então, daqui a 30 anos, as pessoas têm que estar muito mais preparadas, a gente tem que investir nessas crianças, porque essas crianças serão os futuros governantes, serão os futuros profissionais de saúde, serão os futuros magistrados, serão os futuros legisladores. Então, eles têm que estar, vão fazer a diferença no futuro, desde que eles tenham conhecimento prévio, desde que eles tenham conhecimento agora. E a forma que você colocou foi de uma leveza ímpar, né? Foi de uma sensibilidade muito grande que você teve, né? E envolveu, na sua fala, você envolveu várias situações, né, que acontecem e que precisam acontecer, né? E eu vejo como assim, uma parte principal do livro. Eu não vou contar a história, porque as pessoas vão ler, né? Mas é a fala da mãe, da Dandara e do Jai, né? Quando o avô chega, que parecia uma festa de quermesse, tá certo? E que ela vai e chama todo mundo. Chama o seu João,
da banca, chama as pessoas todas que você descreve durante o desenrolar da história, para comunicar para eles que o vovô tinha Alzheimer. E o que é que ia precisar? Que ia precisar de muita paciência, de muita compreensão e carinho. Né? Então, aqui ela fala para mim, representa o que nós temos que fazer para a sociedade. As pessoas que estavam ali na recepção do vovô, né? Essas pessoas na verdade, a representação da sociedade como um todo. Né? Porque a sociedade tem que ter ciência, né? Do que se trata. Né? E a própria postura, né? Da Dandara e do Jai durante todo o desenrolar da trama, em que eles o tempo todo preocupados com o bem-estar do vovô, preocupados em achar o vovô, preocupados com o vovô e achar bem, tá certo? E aí, no final, eles vão e o Jai vai faz um monte de... Aí spoiler. Aí deu spoiler, aí não. Pois então, quer dizer, a atitude deles proativa perante aquela situação, tá certo? Sim. Então, é isso. É mais ou menos esse o resumo do que eu gostaria de dizer inicialmente. Depois a gente fala mais alguma coisa. Tá bom. Eu vou chamar aqui, então, a Valquíria Nonato, que é uma grande amiga, uma pessoa sensível, uma artista, uma professora, uma educadora, uma pessoa que entende desse ofício, já parabenizando Val, minha querida. Parabéns, Val. Seja bem-vindo. Boa noite. Boa noite, Jorge. Prazer enorme. Obrigada pelo convite em participar mais uma vez de uma empreitada sua. A gente tem uma longa história, né? Sim. Nós temos uma longa história, Val. Podemos nem contar, senão nós vamos descobrir na cidade. Mas como é que tá? Tudo bem? Sim, estamos bem. Também. Estamos na Carol, né? Cadê a Carol? Não apareceu aí. Está no outro quarto. Tá bom. Tá bom. Mas então, tá metalizado o seu... Mas e então, Val, o que você me diz? Jorge, bem, eu vou te falar como professora de educação infantil. Sim. Seria redundante aqui ficar acrescentando mais coisas que o professor já colocou tão bem, mas no meu lugar de professora, eu te digo o seguinte, você, não sei onde você colocou a referência do livro para crianças de 6 a 8 anos, ou seja, crianças que já no processo da leitura, para facilitar, porque né, a narrativa do texto, do livro, ela é longa, então são muitas palavras escritas ali. E vai dizer para você que é o seguinte, a simplicidade, a singeleza e a sutileza da sua narrativa, ela também abarca a educação infantil. E te dizer que a Gabi, na ilustração, foi fantástica. Porque eu vejo ali duas características assim, fenomenais. Primeiro, pela característica dos traços dela, que são muito marcantes, são muito óbvias, e uma riqueza, nossa, é uma coisa linda, realmente. E a fidelidade dela com o texto. Então, pensando na criança pequena, quando você apresenta ali o livro, sem se preocupar com as palavras escritas, e apresentar somente a ilustração, e trazendo a oralidade da sua fala, do seu jeitinho mineirinho de ser, a gente consegue transpor para as crianças pequenas com muita facilidade. É tanta riqueza de detalhes, Jorge, para te falar a verdade, eu elenquei assim, um monte de coisas, não sei que não vai dar para falar, mas quando você diz assim, conversa com o passarinho, quando eles vão né, buscar ao encontro do vovô, conversa com o cachorro e o cachorro responde. Quando você diz assim, a cadeira triste do vovô, a casa ainda dormia, isso tudo é do imaginário da criança pequena. Então, é possível, sim, trazer esse contexto para os pequititinhos, sabe? Então, assim, eu não vou me delongar aqui muito, mas né, até deixar aí o gostinho para as pessoas buscarem né, no livro.
Mas está muito lindo, está muito legal. Parabéns pela ilustração, parabéns pela iniciativa. Com certeza, muitas crianças nossas já têm esse contexto dentro de casa. Eu falo por mim, que eu também tenho. E hoje, a minha filha, com 16 anos, ela já acompanha há 7 anos a sua avó, com estágio já médio, e como que foi importante ela, desde pequena, né, acompanhar e ver como que a gente ia conduzindo, e como que hoje ela, já, né, a adolescente, como que ela contribui carinhosamente com a avó, ela contribui comigo, contribui com a família, quando a gente está cansada, porque cansa, desgasta, Sim, a gente fica para com baixo. certeza. E as pessoas falam, paciência, 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 mas tem hora que escapa a paciência, é muito difícil, tá? Não é fácil realmente, e é isso que o professor colocou. Não tem cura, então a gente tem que aprender a lidar com isso, tá? Sim, Mas sim. parabéns, tá, Jorge? Tá muito lindo o livro, a ilustração tá belíssima, e não Obrigado. se preocupe, tá? Isso a gente vai ali desde os bebês até a terceira idade contando essa história. Ô, Val, que bom, obrigado. Eu agradeço por você estar conosco aqui. Te parabenizo, claro, por toda a sua trajetória, pelo seu trabalho e pela relação que você tem com a sua mãe e com a sua filha, que eu Sim, acompanho, a Carol, desde que nasceu, desde antes de nascer, antes de e nascer. também a sua mãe, não Sim, é? E, coincidentemente, né, o fato de você ser uma professora, uma educadora, com uma especialização em interdisciplinaridade, poder trabalhar tanto com o adulto, com o idoso, com a criança, isso é importante também nesse trabalho pessoal que você faz na sua casa. E, assim, trazer a sua visão desse trabalho é fundamental para mim e para as pessoas que também estão nos acompanhando, porque nós estamos no livro falando para um público, né, para a criança, mas principalmente para a família, tá? Para o educador, para a família, para o professor, porque muitas vezes as pessoas dentro de uma família podem não ter, como você falou, aquela paciência e até o entendimento de como essa doença pode se manifestar, se aprofundar. Nós sabemos de muitas pessoas que saem de casa, que não retornam, que desaparecem, porque, enfim, um descuido, o risco é grande, não de pegar um ônibus, enfim, não é? O idoso pode tomar um ônibus sem ter que pagar em muitos lugares com uma certa facilidade, não precisa de um cartão de repente, nem nada. Isso facilita com que a pessoa saia e depois não saiba como voltar, para onde ir, o que fazer. exatamente. Então, eu quis trazer também, te convidei por isso, para que você pudesse contribuir também pela sua formação, pelo trabalho que você faz, né, junto ao público infantil. E vamos continuar conversando, tá bom? Obrigado. Eu vou chamar também aqui para a conversa a Márcia Reis. Márcia Reis é contadora de história, pedagoga, educadora, uma pessoa maravilhosa, de Sabará, que é a nossa joia mineira. Márcia, querida amiga, querida irmã, seja bem-vinda. Muito obrigada. Boa noite a todos. E desde já Boa. também parabenizando, né, os professores, todos nós, educadores. Parabéns Está pelo baixo seu trabalho. microfone. Está baixo? Está baixo, está baixo. Espera aí, só um minutinho. Eu já tenho costume de falar baixo mesmo. Então, vamos ver aqui. Então, Tá bom, melhorou? assim tá bom. Melhorou Melhorou muito? agora? Tá bom. Ah, Tá então bom. tá. Pois é, então, olha só, Jorge. Eu fiquei naquela empolgação toda, como diz o senhor Eduardo, ele também ficou entusiasmado, e nós, enquanto contadoras de histórias, né, que eu me coloco aqui agora, enquanto contadora de histórias,
eu fiquei muito emocionada com essa história, fiquei muito encantada, né? Eu digo que você nos presenteou, né? Nos presenteou com uma história muito valiosa, muito valorosa, de uma estimação muito grande, uma história encantadora, né? Que é uma história capaz de humanizar, pelo fato dela estar focada, a busca está focada numa pessoa e não num objeto qualquer que sumiu, né? Uma pessoa. E essa história também, ela parte muito da questão quando você coloca o sumiço do vovô, o leitor, o próprio leitor passa a ser o primeiro a querer saber onde ele foi parar. Então eu achei muito interessante porque aconteceu comigo, eu já queria saber onde o vovô foi parar. E acaba o leitor, se tornando o primeiro caçador. E isso é muito interessante. Tá dando para ouvir legal? Sim, tá Hein? ótimo. Eu acho que nem precisa de Tá. você segurar assim. Não, Mas tá bom, tá vou ótimo. deixar aqui. Então, Sim, tá melhorou? bom. Tá bom, tá ótimo. Pois é. Como já foi dita, né, a gente acaba também reforçando que é um convite. Esse livro é um convite muito bacana à atenção, né, às pessoas que estão com essa dificuldade, as famílias e tudo mais. Mas eu quero falar um pouco do ponto de vista também didático, porque é uma história acumulativa e como a Valquíria disse, né, ela foi destinada ao público de 0 a 6 anos, né? Mas que é uma história para quem quiser ouvir, para quem tiver coração para ouvir mesmo, porque é uma história A partir dos 6, na verdade. a partir do 6, É, porque as histórias que são acumulativas, né, normalmente as crianças de 3, 4 anos, elas gostam muito da repetição, mas essa faixa etária da qual está destinada, eles gostam muito da ampliação das frases, exatamente pela questão da memória, de memorizando aquilo que vai constituindo, né? De sim. acordo com a sequência dos fatos, né, da narrativa ali, e dos elementos que vão sendo introduzidos, vai acrescentando ali aquela trama. Então, para nós, contadores, isso aí é muito legal. A Valquíria falou, e eu reforço aqui, a riqueza dos cenários, o desfile daqueles personagens atraentes mesmo, cada um mais, mais bonito, mais gostoso de ver, de sentir, desfilando naquela feira, pelos caminhos todos, não é? Isso tudo é um estímulo para os sentidos, né? Para os nossos sentidos, para quem estiver ouvindo, para quem estiver lendo aquilo. Aquilo ali é muito gostoso, é muito bom ver e ouvir a descrição de tudo aquilo ali. Isso aí é um prato cheio para essa faixa etária, né? Para os pequenininhos, eles vão gostar muito, mas a história é um prato cheio para quem estiver lendo. É uma história para realmente balançar, como vai e vem da cadeira, da própria cadeira, balançar o coração. Um outro ponto que eu gostaria de colocar também é que essa história, percebe-se sim que ela é tão recheada, Jorge, você conseguiu rechear essa história com tanto carinho, sabe? Com tanto afeto, atenção, respeito. Esses valores todos que vão fazer muita frente nessa história. E o que se percebe é que aquela angústia, sabe? Aquela angústia que é causada pelo desaparecimento de um ente querido, no caso aqui do vovô, essa angústia ela vai sendo amenizada, né? Ela vai sendo amenizada e tornando a busca até aliás, tornando a busca incansável. E a gente, lendo, a gente vai acompanhando os personagens, os figurantes, sem colocar a língua para fora, porque, na verdade, a história é muito recheada. E eu fiquei lendo
eu fiquei vendo já assim, eu contando essa história e a meninada querendo saber das coisas. Fique à vontade. E é uma história assim que essa criançada vai ficar questionando o tempo todo, e isso é muito importante, porque a gente precisa, como disse o senhor Eduardo, lá da GAFA, né? Ele coloca da importância das crianças também já saberem dessas dificuldades, né? E ajudar nesse processo todo, porque não basta só conhecer, saber, né? Essa fala eu vou dirigir para a Valquíria. Nós, enquanto contadores de histórias, a gente vai deitar e rolar, tá? Contando essa história. É muito legal. Eu pretendo deitar e rolar contando essa história. O que eu posso... Desculpe, mas o que eu posso te dizer é que é o seguinte, esse livro era para ter saído em maio, ou por ali, sabe? A proposta era que esse livro, ele pretendia lançar o livro em maio e enviá-lo a bibliotecas comunitárias, públicas e escolares pelo Brasil afora, gratuitamente, com os recursos do prêmio, né, que recebemos da Funarte. Mas aí veio a pandemia, as escolas fecharam, as bibliotecas fecharam, não é? Nós ficamos sem lugar para enviar. Tem lugar que não tem quem possa receber o livro. No dia mesmo, esperando que vá reabrir, às vezes está fechado mesmo, não tem ninguém. E o lançamento do livro, que era para acontecer presencialmente em diversos lugares, era justamente com uma grande roda com a criançada das escolas, com contação de história. Estava tudo muito, muito desenhado, né, com as minhas queridas contadoras, você, Águida, Lourdinha e outras contadoras. E, infelizmente, com todo esse contexto, né, nós não conseguimos fazer. É importante termos esse canal também para divulgar isso, e que possamos depois fazer essa história, fazer pequenas ou grandes apresentações e divulgar na rede também, porque chega a outras pessoas que de outra forma não chegariam, né? A nossa rede de bibliotecas comunitárias no Brasil inteiro, do Rio Grande do Sul, do Oiapoque ao Chuí, nós temos uma rede grande de bibliotecas comunitárias, pessoas que são voluntárias, muito interessadas em difundir a literatura, o hábito da leitura, e nós contamos com essa rede, com esses amigos, para fazer com que o livro chegue às pessoas, a todas as pessoas, que as pessoas leiam, que as pessoas comentem, que as pessoas possam... não há restrição para utilizar em escola, para utilizar em tarefas educativas em geral, os grupos, as famílias, fiquem à vontade. O que nós queremos é contribuir de alguma forma para que possamos discutir o tema e também discutir de forma leve e saudável. Vamos chegar junto, todo mundo, para a gente continuar essa conversa aqui. E a Gabi que não falou nada ainda, mas fez muito. Cadê a Gabi? Gabi, boa noite. Gabriela Menezes, minha conterrânea, minha querida conterrânea, querida artista plástica Gabi, maravilhosa, trabalho que eu aprecio demais, vocês precisam conhecer, tem o Instagram da Gabi, é gabriela.menezes.color, no Instagram da Gabi. Microfone? Tá mudo o seu microfone, Perdão, Gabi? eu que tinha silenciado ele aqui e esqueci. Muito Boa bem. noite, Jorge. Oi, Gabi, Tudo boa jóia? noite. Tudo bom, Gabi? E então, Gabi, o que você achou do livro, do trabalho? Como ficou para você? Então, Jorge, foi um projeto muito gostoso, né? Eu falo que desde que você me convidou para ilustrar o livro, e a gente foram vários encontros, inúmeras conversas, WhatsApp, eu falo que se você não cansou de mim esse ano, não vai cansar nunca mais, não. Né? E eu falo que foi um projeto muito bom. Oi? De forma alguma.
Foi surpreendente a princípio, porque quando eu li a história, eu falei, gente, não dá para ser qualquer ilustração, é algo muito delicado, é algo muito sensível e muito bonito. Então, quando a gente trabalha com crianças, né, trabalhar com a ilustração infantil para poder ajudar a colocar isso no imaginário infantil, no imagético delas, como a Val já tinha falado, é algo muito delicado e que precisa ser feito de uma maneira, ao mesmo tempo, sutil e representativa, né? Algo que ajude eles a fantasiarem, a criarem, a trazer esse lado lúdico por cima do texto maravilhoso que você já escreveu, que era riquíssimo em detalhes, e ao mesmo tempo de uma maneira que não fuja demais daquilo, né? Que seja lúdico, interessante visualmente para eles, mas que seja representativo e fiel ao texto que você escreveu, né? Então eu achei que foi um projeto muito desafiador, foi muito gostoso de fazer. Primeiro por causa do excesso de pesquisas, né, que eu tive que fazer, primeiro por conta do Alzheimer, segundo por causa da ambientação do livro, né? Não vou dar spoiler demais, mas o pessoal assim que lê vai conhecer direitinho o lugar onde ele foi escrito, né? As ruas todas da região nossa, de Belo Horizonte, tudo direitinho. Então, a maneira como a trama vai acontecendo e ambientando a história, isso para eu poder retratar, às vezes, na ilustração, né? Trazer isso para o imaginário infantil, poxa, como é que uma criança de hoje em dia imaginaria, quem sabe, só dando um micro spoiler, mas acho que não tem problema esse, Belo Horizonte, na época que o livro foi escrito, na época que o vovô se perdeu por lá. Como é que eu posso retratar, às vezes, determinada rua ou lugar de uma maneira que eu traga isso para o imaginário da criança, só que sem ter cara de muito antigo, sem ser de um jeito que isso perca, né? Às vezes que fuja um pouquinho ou desvie o interesse dela um tiquinho. Então, como é que pode trazer isso de maneira interessante para eles, mas ao mesmo tempo fiel ao que era mesmo? Foi maravilhoso, maravilhoso mesmo. Ó, Gabi, obrigado. Para mim é uma honra você ter feito esse trabalho, né? Desde que eu te conheci o seu trabalho. Eu falei, opa, um dia, você lembra? Um dia a gente vai fazer alguma coisa junto e tal, e acabou acontecendo. Né? Foi assim, foi fantástico. Claro que o resultado final de uma produção, ele ali não se vê os bastidores, né? E às vezes a gente que é escritor é um pouco exigente. Às vezes a gente fala, não, aqui e tal. Mas, de um modo geral, nós não tivemos problema com isso, porque você correspondeu às minhas expectativas nas exposições. Inclusive, foi uma coisa muito interessante, porque eu não vi as ilustrações no seu nascedouro. Quando você me mostrou, elas estavam, de certa forma, acabadas ou semi-acabadas, né? Já estavam, porque você desenhou à mão. É importante que se diga isso. Isso é um trabalho artesanal, foi feito à mão, não são ilustrações digitais. Feito a tinta, aquilo ali é tinta aquarela, mesmo, né? Que está ali. Aquarela e não tinta. Aquarela, é tinta, não foi feito assim no computador. Então, nós temos dois problemas, que um deles é que a questão da luz e a questão do suporte, porque você trazer isso para o digital, para imprimir, porque hoje tudo tem que ser digitalizado para imprimir, né? Antigamente você podia levar lá para um offset, hoje não. Então, assim, muda, transforma muito, não é? Porque a cor do papel ela pode influir no resultado final, porque é outro papel que vai imprimir, enfim. E as tintas têm vários padrões, você tem o RGB, o CM, o CMYK, etc. Então, o resultado final, aliás, nós vamos saber o resultado final quando tivermos o livro impresso. Quando tiver na gráfica, né? Mas isso, querendo ou não... Mas o livro eletrônico que estamos disponibilizando agora, ele dá uma dimensão muito grande, embora a pessoa não vá sentir o cheirinho ali do papel, né? Mas ele dá da tinta, mas ele dá a dimensão muito grande do que foi esse trabalho, do que foi criar isso e entrar nessa história para trazer isso como ilustração. Inclusive a questão da textura do papel, né? Sim. Foi tudo muito bem escolhido, eu digo. Embora a gente joga, às vezes a gente costuma jogar no escuro, porque, como eu disse, essa transformação, essa saída do mundo palpável para o mundo virtual impõe algumas
algumas modificações que muitas vezes são difíceis de controlar, né? Mas a gente tentou, pelo menos, e eu acredito que o resultado final ficou muito, muito, muito satisfatório. Obrigado por Obrigada estar a você, conosco. E leve esse livro adiante. Você que também é professora, parabéns também. Obrigada, né? obrigada. Hoje, no dia do professor, não foi uma escolha a data, gente, especificamente, mas coincidiu com ser hoje o dia comemorado, o dia do professor, o dia da professora, para valorizar esse profissional que é importante, porque por trás de cada profissional das mais diversas áreas tem um professor. Tem muitos professores, não é? E muitas vezes nós temos o primeiro professor que nós temos está dentro de casa, que é o nosso papai e nossa mamãe, né? E quando a gente sai para o mundo, que a gente vai para a escola, a gente leva um pouco dessa referência, desse respeito que a gente tem em casa, pelo pai, pela mãe, pelos nossos ancestrais, os nossos ascendentes, pessoas mais velhas, a gente leva também para o professor. Eu sou de um tempo em que o professor era tratado assim, o professor ele podia corrigir o aluno como o pai corrige em casa. Eu sou desse tempo. E colocava de castigo ali, se você fizesse coisa errada. Se você estivesse na rua e visse seu professor visse você fazendo alguma coisa errada, falava, era na hora, vai para casa. O professor mandava na gente, corrigia a gente. Então, assim, hoje em dia a gente vê cada vez mais algumas pessoas não respeitando o professor. Há casos tristes, né, dentro de sala de aula, de violência, de desrespeito, e o professor é fundamental na constituição de qualquer sociedade, de qualquer comunidade, enfim, para a sua própria constituição, para a sua formação, o professor é imprescindível. Ainda que não seja professor titulado, pode ser o senhor lá, que é ali da comunidade, mas que ensina, que repassa seus conhecimentos, sua experiência de vida, né? Então, isso é fantástico. Então, eu fico muito honrado de lançar esse livro, essa obra, nessa data, e realmente eu fico sem palavras com as palavras que vocês, com a gentileza de vocês todos. O pessoal, cadê todo mundo para a gente fazer uma rodinha de conversa? Chegando aí. Eduardo, Valquíria e Márcia. Eu queria dizer para vocês que teríamos também aqui a presença do professor Eduardo de Assis Duarte, meu querido amigo, é um literato, uma das pessoas que tem maior conhecimento sobre a literatura brasileira, sobre a literatura afro-brasileira. Não tem um trabalho incrível na Universidade Federal de Minas Gerais, na Faculdade de Letras. É um professor aposentado já da universidade e é atuante ainda, voluntário. Coordena o site Literafro, que vocês podem acessar aí dentro do site da ufmg.letras.br/literafro ou ufmg.br/literafro, que traz resenhas, artigos, livros, enfim, tudo sobre a literatura produzida, tanto no Brasil quanto nos países lusófonos e na África. Mas ele, infelizmente, teve um probleminha de saúde e tem que fazer um retorno, enfim, esses dias, não pode... não pode... Eu espero que ele esteja, pelo menos, nos ouvindo lá. E, desde já, desejamos um pronto restabelecimento ao professor Eduardo de Assis Duarte e que futuramente faremos uma conversa também com ele, pretendo fazer com ele assim que ele estiver já podendo trabalhar, para que ele dê a sua impressão também sobre o livro. Ele que escreve a orelha do meu livro, do livro que eu lancei, que é o Memorial, que esse livro foi feito com muito carinho também, é um livro de contos e que nós conseguimos
distribuir pelo Brasil inteiro, está em bibliotecas públicas, comunitárias, particulares também, em diversos, a maioria dos estados do Brasil tem esse livro, em diversas cidades. Mas, infelizmente, o professor não pode estar conosco aqui hoje. Fica o meu abraço para ele e o pedido de desculpas aos nossos amigos aí que esperavam poder contar também com ele, com sua análise qualificada. Eu gostaria que vocês, assim, indistintamente, pudessem comentar ou perguntar algo acerca dessa obra para que as pessoas possa despertar também o interesse das pessoas em conhecê-la, né? Já que o nosso objetivo aqui, lembrando, não é vender. O livro não está à venda, viu, gente? Não é um livro que vai ser vendido. Mesmo o livro físico, posteriormente, se for, o será por questões mais técnicas de distribuição. Mas o livro em si é um livro que para distribuição gratuita. E ele já está disponível no meu Facebook, procura Jorge de Câmbio no Facebook, ele já está livre e a partir, talvez hoje ainda, já estão nas demais plataformas, no blog, no Instagram, enfim. E os nossos amigos farão a discussão qualificada dessa pessoal. Jorge, para comentar, eu tive a oportunidade de, pelo celular, ver o chat. Então, assim, muitas pessoas, muitos amigos nossos nos assistindo, parabenizando pela iniciativa, pela live, pela proposta do tema, tá? É muito legal, tem muita gente bacana ali curtindo a gente. Então, assim, que bom. Um grande abraço a todo mundo, muita gente cumprimentando a Gabriela também pelo trabalho. E aí eu quero dizer também, Gabi, uma coisa assim, eu estava no carro dirigindo, assim, fazendo a memória da leitura que tinha feito, e aí eu criei uma frase, assim, que as ilustrações desse livro, elas são como fotografia das palavras do Jorge, de tão fiel que você foi. Eu achei, assim, uma magnitude você dizer que da busca que você fez sobre o tema para poder ilustrar. Então, eu fico pensando que o professor Eduardo aqui também até se emociona, né, professor? Quando a gente vê uma pessoa com tanto gabarito e tanta sensibilidade no tocante ao tema, principalmente para nós que temos familiares com essa doença. Ressaltar também, Valquíria, o que a Márcia falou, o respeito que o Jorge passou pela situação, dessa condição da doença na família, porque, via de regra, existem situações até meio hilárias, né, no desenrolar da doença. E muitas vezes as pessoas riem, ridicularizam. O Jorge foi de uma fineza com relação a isso, né, com relação a esse respeito, né, que ressalta os olhos, né? Realmente a gente fica emocionado até. Verdade. Obrigado. Não tem... Obrigado. Então, entregou, né? Essa questão da memória foi muito forte, porque quando, aqui eu fazendo spoiler, né? Quando eles vão, né, na busca do vovô, o Jorge traz outros personagens que têm a ver com a história do lugar, a história da família. Isso é fantástico. E a própria história também, né, daquilo que o vovô gostava de fazer. Os atos de vida do vovô. Isso. Né? Que isso é uma coisa dentro da doença que sempre tem que ser preservada. Né? Então, as pessoas conhecerem a história da pessoa facilita na hora de lidar com a doença. Então, isso foi um gancho assim que ele deu, assim, sensacional. E, assim, a gente vai lendo com os olhos que a gente tem hoje, né? Não os olhos da criança em si, mas a gente vai fazendo esses links, né? E eu também, não sei quem falou, que ficou doido para chegar no final para poder ver o que ia acontecer, se achar ou não o vovô. Eu também fiquei assim, tá certo? Então, assim, foi muito legal trazer dessa forma, porque realmente cria essa expectativa, mas tudo com muita doçura, muita leveza. Eu achei, assim, muito legal. As cenas que eles escrevem, a gente vivencia aquelas cenas, né? A Gabi
colocou lá a ilustração, mas a gente entra dentro daquilo como se estivesse, né, entrando na história. Então, assim, muito legal, muito legal. O jeitinho meu caro. Oi? Oi? Sim, pois não. Eu gostaria de colocar o seguinte, o vovô, o tempo todo, ele está presente na memória de todo mundo, porque ninguém esqueceu dele. É alguém tão conhecido, porque a ninguém disse que não o conhecia. Todo mundo o reconhecia. Então, isso aí é muito importante, como também o senhor Eduardo coloca, a importância dessa pessoa ser conhecida também. Porque, às vezes, as famílias escondem a pessoa porque ela está doente, esconde a situação. Então, às vezes, nem a família sabe, nem os vizinhos sabem, os amigos não sabem. E só vão atentar para a coisa quando o fato acontece, né? Aí vão para as redes sociais, colocam uma foto que quase ninguém conhece. Então, eu acho interessante, entrando um pouquinho, não sei se na área do seu Caetano, mas um recado para as famílias, para todos nós, né? Não esconder esse doente, não ter vergonha disso aí, né? Dessa dificuldade, porque facilita muito. Os vizinhos, os amigos, a família pode muito ajudar nesse momento, né? Não esconder. A própria situação. Isso que você... Pode ir. Oi? Não, pode falar, daqui a pouco eu falo. Isso que você disse, Márcia, eu queria dizer que eu procurei trazer essas interações comunitárias, interações sociais, conforme eu as vivi, conforme eu as vivo, conforme eu as entendo como importantes para nós, sabe? Porque hoje nós vivemos nesse mundo virtual, nós já vivíamos nele, agora mais forçados, mas eu notei que com a democratização dessa tecnologia, desses aplicativos todos, as pessoas passaram de se frequentar, né, de se visitar, de tomar um café, enfim, de ir lá dar um abraço no aniversário, ou o que seja, ou no dia a dia. E nessa obra a gente traz essa interação como a gente sempre viveu, como eu vivi com meus filhos, como vocês vivem. Quem mora no interior eu acredito que viva isso com mais intensidade do que quem mora na cidade grande, porque a cidade grande é muita correria para lá e para cá, mas até no próprio interior isso tem se tornado mais difícil. E é importante que quando você chega ali, quando a história está na rua, que as personagens estão na rua, que você traga toda a comunidade ali e que dialoga com ela, que se relaciona com aquela família, não é? Mostrando a importância disso, de se conhecer, das pessoas se conhecerem, das pessoas saberem quem é quem, das pessoas conhecerem as crianças, saber, aquela criança que está passando é filha de fulano, não é? Etc. Porque desde pequeno eu vivi isso, né? Porque se as pessoas vissem alguma coisa errada na rua, não faz isso não, vou contar para o seu pai, e tal, e também protege, né? Hoje você não sabe quem é quem, as pessoas não se conhecem, e enfim, fica difícil. Eu acho que o Jai está me dando um tempo. Que tempo? Nós temos esse tempo. Então, nós temos aqui um tempo para contar. E eu quero, assim, agradecer muito a presença de vocês nesse trabalho. É importante para mim, enquanto escritor, que essa leitura prévia de vocês e esse olhar qualificado, também para que possamos dizer para as pessoas que a obra é uma obra livre, é uma obra que se pode acessar livremente, sem restrições, sem preconceitos, não é? Sem negatividade. Eu quero agradecer muito a todas as pessoas que colaboraram nesse trabalho.
sabe? Agradecer à Fundação Nacional de Artes, né, pelo patrocínio, que a Funarte, dizer que a Funarte, apesar dessa pandemia, tanto a Funarte quanto as outras instituições de apoio à cultura estão firmes, estão vivas. Pode acontecer que, enfim, elas não consigam cumprir com o seu papel por questões orçamentárias. Nós sabemos que a cultura, os orçamentos para a cultura, eles são cada vez mais restritos nesse país. Mas a Funarte foi fundamental nesse processo, porque o livro já está pronto há bastante tempo. Esse livro ele foi assim, meio que uma demanda da minha filha, Dandara. Quando eu escrevi o Amani, foi o meu primeiro livro publicado. Quando ele foi publicado, na verdade, em 2010, esse livro, o Amani, que tem uma distribuição no país inteiro e tal, em grandes livrarias, tudo, foi pela Coarte, a Dandara falou, eu também quero um livro. Só que, assim, o Amani, quando eu publiquei, o Amani já estava na gaveta havia muitos anos. E eu fiquei, tá bom. E aí a Dandara veio nessa história. Né? Veio nessa história. Não foi possível publicá-la antes, questões contextuais. Mas, assim, tá aí, filhota. E a Dandara agora, assim, já se passou tanto tempo depois que eu escrevi essa obra, que eu não escrevi agora, que a Dandara já é mãe, eu sou avô. Então, assim, ela me deu minha primeira neta, linda, maravilhosa. O livro é dedicado às minhas netas. Né? E eu quero agradecer mesmo a todos, agradeço muito a Funarte, agradeço a Livraria Itabirito, né, Gabi? A Livraria Itabirito foi o nosso escritório. Com certeza. Foi o nosso escritório. Para vários agradeço a vocês. Isso, agradeço a vocês aqui, a Márcia, Eduardo, Gabi, Gabriela, Valquíria, o professor Eduardo, que não está presente aqui, mas está conosco, com certeza. A Helena Freitas, por todo o apoio, pela produção, pela paciência, etc., por tudo, fez a revisão. O Jai Amani, meu filhão, que está gerenciando essa live, que também o trabalho me ajudou muito no trabalho de arte e que tem se mostrado um grande artista da fotografia e do teatro e do cinema, está voltando sua formação toda para o cinema, um futuro jornalista e cineasta. A Geice Luiz, também minha filha, também pedagoga, e que também deu sua colaboração. A Gabi, porque sem a Gabi, o texto continuaria o texto na gaveta, né, Gabi? O livro infantil sem ilustração. A minha família, claro, meus queridos filhos, meus irmãos, todos, sobrinhos, pelo suporte, pela presença, pelo apoio, sempre. E é isso, quero dizer que o livro estará disponível. O chat? Tem um chat? Temos perguntas? O que é? Não? Temos o chat aqui, tá bombando, tem todo mundo, porque eu não tenho como acompanhar. Como é que é? O Jai vai deixar o livro no chat também para o acesso. Né? Todo mundo que está aí, que tá, eu vi aqui um monte de comentários, gente, obrigado, grande beijo no coração por estarem conosco, tá? Nos acompanhe. Esse vídeo vai ficar disponível no YouTube para que as pessoas possam acessar também depois essa discussão. Continuamos conversando, né? Podem pelas redes sociais, podem ler o livro, comentar, falar conosco, divulgar, para que a gente possa contabilizar, divulgar, para que a gente possa contabilizar, porque é importante um projeto feito com recurso público, a gente precisa prestar contas, né? Entrem no canal, inscrevam-se, deem seu joinha. Jorge, e uma coisa legal é pedir o pessoal um feedback, todo mundo que lê, comentar, às vezes, manda pra gente esse retorno, às vezes, né? Coloca nas redes sociais pra gente ver realmente como é que tá essa interação com o público. É importante, agradeço muito a todos. Continuamos aí, estamos nas redes sociais e as pessoas que leem o livro, eu espero que elas leiam esse livro adiante, que repassem, que passem para amigos, recomendem. Professores, educadores todos aí, tá, para as escolas. Nós temos aqui a Márcia, que contará essa história maravilhosamente, é só convidar, né?
Procura aí a Márcia Reis nas redes sociais também. Está colada conosco lá nos nossos endereços também. Considerações finais, rápidas. Dá um tempinho de fazer. Oi? Sim, Val? Val? Sim, brinde-nos, Val. Tem um tempinho de fazer a música? Sim, Val, cante para nós. Tá bom. Encante-nos para fecharmos com chave de ouro essa nossa conversa, esse nosso encontro. Então, eu vou dedicar essa música ao professor Eduardo Caetano, tá? Com muito prazer, e dizer que essa música ela pode ser muito forte, mas para nós, familiares de pessoas com Alzheimer, ela traz muita perseverança. E eu acho que é isso que a gente precisa, tá bom? Se eu me emocionar, me desculpem, mas faz parte, tá? Jorge, eu vou estar com o ovinho aqui, se der uma interferência, me dá um sinal que eu tiro, tá? Se não estiver legal. Sim, tudo bem. Vamos lá. Vou fazer a lá brasileira, a música. Sorri quando a dor te tortura e a saudade atormentar os seus dias tristonhos vazios. Sorri quando tudo termina, quando nada mais resta do teu sonho encantador. Sorri quando o sol perder a luz e sentires uma cruz nos teus ombros cansados, floridos. Sorri, vai mentindo a tua dor, e ao notar que tu sorris, todo mundo irá supor que és feliz. La la ya la ya la ya, la la ya la ya la ya, la la ya la ya la ya. Sorri, vai mentindo a tua dor, e ao notar que tu sorris, todo mundo irá supor que és feliz. Maravilha, Val, maravilhosa. Valquíria Nonato, minha querida amiga, minha querida cantora. Vamos cantar muito ainda, Val. Obrigado, gente. Uma boa noite para quem está nos acompanhando. Obrigado, Val. Acompanhe nas redes sociais. Obrigado. Ajudem a divulgar. Obrigada, Val. Obrigada, Eduardo, Márcia. E vocês que estão nos assistindo são sempre bem-vindos ao nosso canal. E compartilhem, curtam e compartilhem. Obrigado, uma boa noite. Sim. Nós vamos tomar café naquele painel que a Gabi fez lá no Itabirito. Na livraria com certeza. Dos amigos Antônio e Karenina. Lugar maravilhoso. Já está feita a divulgação. E a chamada. A divulgação e o convite. Vamos sim, então marcar. Está aberta. Só falta nos reunirmos. Tá bom? Com certeza, com certeza. Grande abraço, gente. Um beijo. Até, pessoal. Obrigada. Um beijo. Tchau. Tchau. Boa noite, gente. Leiam o livro, viu? Ajudem a procurar o vovô. Com certeza. Muito bom. Muito obrigada.